Pronto. Então, a gente vai falar aqui agora dos compromissos, né, das exigências, digamos assim, do grupo. Então, o primeiro compromisso, gente, que nós iremos ter, né, eu estava dizendo que independentemente de você fazer parte do grupo, porque precisa das horas complementares ou porque tem interesse, né, mesmo no desenvolvimento do assunto, seja qual for a razão, nós vamos precisar aqui estabelecer alguns compromissos. O primeiro compromisso, gente, diz respeito à frequência, tá bom? Nós vamos ter alguns encontros, né? Na verdade, são poucos encontros até a gente encerrar o grupo. Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso cronograma. Hoje a gente vai ter o encontro inicial, né? Dia 13 de maio. Daqui a pouquinho a gente vai debater esses conceitos preliminares sobre educação. A gente vai ter um outro encontro semana que vem, em que a gente vai tratar propriamente dessa relação entre o direito e a educação. Aí, dia 27, a gente vai falar sobre políticas públicas, porque como a gente vai estudar aqui ao longo dos dias de encontro do grupo, é por meio de políticas públicas que a gente vai conseguir efetivar, né, realmente o direito à educação no país. 3 de junho, a gente vai falar sobre os sistemas de ensino, ou seja, como a educação, o direito à educação, ele está organizado no Brasil. A gente vai falar sobre educação básica, ensino médio, ensino superior, né, as diretrizes curriculares dos cursos. E no dia 10 de junho, é o nosso último encontro, a gente vai, então, falar sobre gestão democrática na educação. Então, a gente tem, então, aí 5 encontros, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. A gente vai ter 5 encontros apenas, são 5 semanas. E ao longo dessas semanas, o que eu vou precisar de vocês, eu vou deixar tudo isso no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Todas as indicações de leitura, todos os materiais de leitura, tudo vai para o grupo do WhatsApp. Por isso que quem não estiver ainda no grupo do WhatsApp, deve falar comigo, que aí eu te acrescento, né? Fala comigo no privado lá do WhatsApp, que eu te acrescento ao grupo, tá bom? Vou deixar o meu número aqui, para caso alguém não tenha. E aí você fala comigo para eu te adicionar no grupo de WhatsApp. Mas a gente fica combinado dessa forma, que os materiais todos vão ficar lá. Eu vou deixar disponível para vocês nossos materiais de leitura a partir de amanhã, tá certo? E aí a gente vai, a partir desses 5 encontros, dividir o nosso tempo em 2 momentos. Um primeiro momento vai ser voltado para o debate do texto daquela semana, e o segundo momento vai ser dedicado mesmo a uma exposição em caráter de aula. Então, qual o requisito para eu receber essas horas complementares? Eu não vou exigir de vocês nada demais, eu só vou exigir 2 coisas. E por várias questões, pandemia, ensino remoto, muitas disciplinas que se paga de uma vez, falta de tempo, todos nós estamos no mesmo barco. Então, eu quero que aqui seja um momento mesmo de respiro, não seja mais uma coisa para te pressionar, para você, enfim. Então, a gente vai ter como requisitos para conseguir a certificação a frequência. Então, ao longo desses 5 encontros, né, nós vamos nos comprometer de estarmos no horário das 16 às 18, como eu estava conversando inicialmente, talvez não se estenda tanto, talvez tenha dia que a gente não vai usar todo o tempo, que eu não posso, tem algum outro compromisso, etc. Mas a gente sabe que a gente vai ter que estar aqui pelas próximas 5 semanas, pelo tempo mínimo de 60 minutos. Pelo menos 1 hora a gente vai estar aqui juntos e a gente vai debater essas temáticas aí que eu apresentei para vocês nesse cronograma que eu vou deixar no WhatsApp. Então, esse é o primeiro requisito, frequência. E aí eu vou exigir a frequência dos 5 encontros. Ah, Francilda, mas teve um dia que eu não participei porque eu estava doente, teve um dia que eu não participei porque o meu filho adoeceu, enfim. Essas questões que, de fato, né, são excepcionalíssimas, né, que envolvem aí imprevistos que são realmente sérios, graves. Obviamente, a gente vai abonar, mas aí eu vou passar alguma atividade para substituir essa frequência, tá bom? Então, a gente fica com o compromisso, até para não precisar fazer nenhuma atividade extra, de
estar presente nos próximos 5 encontros. Então, a gente está começando hoje, dia 13 de maio, e a gente vai até o dia 10 de junho. Encerramos dia 10 de junho com toda a frequência, já tenho aí meio caminho andado. E o outro requisito, Francilda, o outro requisito, gente, é a divisão. A gente vai fazer isso provavelmente pelo WhatsApp, né? Quando eu colocar o material amanhã. Eu quero que a gente se divida, e aí eu não sei quantos nós somos, aqui em sala são 17, né? Eu tinha aberto 30 vagas, se eu não me engano, foram 28 inscritos. Então, eu não sei se o número vai ser só esse mesmo, eu vou precisar ter uma noção disso para que a gente possa fazer a divisão dos textos. Eu vou deixar para vocês 6 textos. Ao longo dessas 5 semanas, nós vamos ler 6 materiais. O primeiro é esse referente a esse encontro de hoje, e aí os próximos eu quero que a gente se divida em duplas ou trios, né? Ou então, se ficar mais tranquilo assim, a gente nem precisa se dividir, desde que todos participem desse primeiro momento, que é o momento de debate. Aqui não é uma experiência de ensino, né? A gente fala sobre ensino, pesquisa e extensão no ensino superior. Então, isso aqui não é uma experiência de ensino. Vocês não vêm para cá para eu dar uma aula para vocês e dizer, tem alguma dúvida? E depois, né, todo mundo vai embora. Não, isso aqui é uma experiência de extensão. É um grupo de estudo. Então, todos vocês irão participar. Por exemplo, semana que vem, a gente vai ter a leitura de um artigo científico sobre direito à educação. A primeira hora do grupo vai ser dedicada ao debate. E aí eu vou anotando a participação de vocês. Todo mundo vai ter que arrumar um tempinho para ler, por isso que eu estou elegendo textos curtos, são textos de 5, 6 páginas, né? Estourando, 10 estourando. Não estou pegando leituras densas, para que vocês tenham tempo de fazer a leitura. Para quando for semana que vem, qual é o texto que a gente vai trabalhar? Vai estar lá no WhatsApp. O texto tal. Eu já vou deixar para vocês assim, no nosso grupo. Texto X, do dia 10. Texto Y, do dia 15. Texto, né? Já deixo o texto e a data que a gente vai debater. Então, vocês vão ter esse compromisso de fazer a leitura preliminar e nos primeiros 60 minutos de aula, a gente vai, né, compartilhar conhecimento. Então, eu não vou aqui abrir um slide, gente, o conceito isso, aquilo, como eu vou fazer hoje daqui a pouquinho, porque é o primeiro encontro, a gente precisa se situar em alguns marcos teóricos, mas a partir do encontro que vem, então a gente vai participar, né? Professora, eu tenho eu achei interessante em tal página, quando a autora coloca isso, eu não concordo com essa observação que é feita aqui, né? Todo mundo aqui vai ter a oportunidade de abrir, né, o microfone e tal, e apresentar. E aí a gente pode decidir aqui agora isso, se vocês querem que a gente se divida em duplas ou trios, né, para pensar assim, tipo, o trio do Paulo com o Alan e o Giovanni vão fazer a apresentação do dia 10. O trio da Cibele, enfim, se vocês quiserem, a gente faz assim, para deixar já pessoas responsáveis por aquele material naquela data. Ou se vocês quiserem, a gente não faz essa divisão e a gente deixa aberto, livre, contanto que todos, né, tenham aí algum nível de participação nos encontros. Como é que vocês preferem? Professora Francilda, para mim, tanto pode ser organizado em grupo ou individual. Assim, o que a turma achar melhor e estiver mais confortável, porque, assim, individual, a vantagem, ao meu ver, é que todo mundo vai poder contribuir de uma forma, né? Não precisa ser... Porque, assim, se cada um fizer uma leitura, né? E a gente vai trazer mais material para a gente poder argumentar e todos vão ter conhecimento sobre aquele texto. Porque se a gente dividir em grupo, uma parte vai ter o conhecimento no texto e a outra parte não vai ter, né? Eu acho assim, se o que a turma decidir, para mim... Ótimo, Paulo. Enquanto você estava falando aí, tinha gente colocando aqui no chat que concorda contigo, que também prefere que seja assim,
livre. E aí, gente, livre é livre mesmo, tá? Inclusive, por exemplo, eu deixei essa indicação do artigo científico para vocês, né? Sobre, sei lá, direito à educação, um texto do Boaventura de Souza Santos. Aí tu começa a ler e diz, eita, esse negócio é interessante, lembra muito o texto que eu li na disciplina tal, e que tem, e você traz isso pra gente, tá bom? Quando você for falar, você, a gente, né, eu inclusive já li isso a partir de fulano ou de Beltrano, e aí a gente vai, né, agregando cada vez mais conhecimento. Então, beleza, já tomamos, então, uma decisão bem importante. A partir da semana que vem, então, a gente vai ter o debate do texto livre na primeira hora. E a segunda hora, gente, aí sim, se for necessário, a gente dedica ao aprofundamento teórico. Eu trago para vocês algum conceito, algum outro material complementar, indicação de algum documentário, enfim. E a gente trabalha dessa forma. Beleza, gente? Tranquilo? Todo mundo confortável? Ótimo. Sobre frequência, né? Quando a gente chegar ao horário das 5 horas, que é o termo de permanência mínimo, né? Que a gente vai ter que ficar aqui no grupo com os colegas. Quando a gente chegar às 17 horas, eu aviso a vocês, e aí vocês começam a colocar o nome completo de vocês, de preferência em caixa alta, aqui no chat, né? Tipo o que eu vou fazer agora. Porque a partir disso, eu vou fazer a frequência. Então, deu 17 horas, tipo, eu cumpri, é o mínimo que eu precisava para garantir minha frequência, eu vou botar meu nome completo aí, porque quando eu receber o relatório do Meet, né, que vai direto para o meu e-mail, eu já recebo ali com os nomes de todo mundo, já tenho um controle da frequência. Beleza? Combinado? Muito bem. Pois, gente, então, como eu disse para vocês, o nosso objetivo aqui não é de dar aula, não é uma atividade de ensino, grupo de pesquisa, mas hoje, para que a gente meio que crie uma experiência de nivelamento, né, todo mundo parta mais ou menos dos mesmos pressupostos, eu vou sim ministrar uma aula curtinha para vocês sobre educação, né, sobre alguns conceitos que envolvem educação. E aí, a partir da semana que vem, e aí eu estou deixando também no WhatsApp um material de leitura sobre isso que eu vou falar hoje, para vocês aprofundarem, para vocês lerem. Então, essa semana vão ser 2 materiais, né? Tem o da aula de hoje, que vai ser realmente uma mini aula, e vai ter o material indicado para a semana que vem, que aí eu já não vou mais fazer aula com slide, essa coisa toda, a gente vai partir mesmo para partilha. Combinado? Entendido? Beleza. Então, gente, eu vou pedir licença para vocês só 5 minutinhos. Se alguém quiser beber água, essa coisa toda, eu vou acudir aqui minha menina, mas venham já. 5 minutos e eu já venho. Oi, celular? Ah, eu vou atrás. Obrigada.
Pronto, gente. Estou de volta, estou na área. Vou apresentar aqui para vocês uns slides, só para a gente situar a nossa discussão. Estão visualizando, gente? Sim. Pronto, beleza. Gente, então vamos começar a nossa discussão tentando ver como que a gente pensa sobre esse nosso objeto de estudo, né? Nosso objeto de estudo aqui é a educação, não somente a educação, mas o direito à educação. Mas para que a gente tenha direito a alguma coisa, a gente precisa saber em que consiste essa coisa, né? Então, em que consiste a educação? Então, antes da gente começar a pensar aqui em alguns conceitos, né, dos teóricos sobre isso, eu queria ouvi-las a respeito do que é que vocês consideram, né, que seja educação. O que é educação, inicialmente? Alô, Brasil! E aí, vocês estão num grupo que visa estudar o direito à educação. E o que é educação? Ou se vocês quiserem falar sobre o direito à educação, enfim, mas o que é isso? O que significa a educação? Pode-se dizer que a educação ela é um conhecimento e todos têm o direito de buscar esse conhecimento, de alguma forma aprender esse conhecimento. Pronto, temos aí uma primeira definição, que é mais. Vamos lançando aqui, né, gente, que não tem certo nem errado, é um grupo de estudo, a gente está para estudar. Então, eu acredito que... Ah, tá. Pode falar, não sei quem era que estava falando. Pode falar. Vai alguém aí. Então eu vou. Ao meu ver, o processo de educação está muito ligado à questão da aprendizagem. Só que eu acredito que a educação em si está muito mais voltado para algo que você absorve, aquilo que você, como eu posso dizer, fixa mais no seu conhecimento, para além de uma experiência superficial. Boa. Ok. Agora eu vou falar. Ao meu ver, a educação ela não é só a aprendizagem em si. Ela é uma forma de um indivíduo ele aprender a conviver em sociedade, porque ele absorve costumes, conceitos. Então, isso tudo vai definir quem ele vai ser, colabora para a construção do caráter. Então, ao meu ver, a educação ela tem uma visão, ela é mais realmente para inserir o cidadão ou a pessoa dentro do seio da sociedade. De fato. Alguém mais, gente? Normalmente, os conceitos que as pessoas nos dão quando a gente pergunta o que é educação, né? As pessoas dizem, a educação é algo fundamental, a educação é um valor em si mesmo, né? Não tem como um país progredir, não tem como uma nação se constituir se não houver educação, se a gente não assegurar o direito à educação. As pessoas dizem, nossa, os professores são verdadeiros heróis, né? No dia que a gente valorizar um professor, da mesma forma que a gente valoriza um político, etc., aí sim a gente vai estar num caminho bacana, positivo. Enfim,
Normalmente, as considerações, né, o imaginário que envolve, né, conjunto de representações que envolve o que seria a educação, tende a colocá-la num pedestal positivo, né, num nível de importância muito grande. Na nossa Constituição, por exemplo, o direito à educação é um direito fundamental, intrínseco à possibilidade da gente, de fato, assegurar a dignidade da pessoa humana, né? Quando a gente lembra o que é que significa o princípio da dignidade da pessoa humana, a gente lembra que o sujeito humano, somente ele tem dignidade porque somente o ser humano é racional. É uma justificativa bem iluminista, né? Uma herança bem iluminista, essa da dignidade da pessoa humana. Então, como somente o ser humano ele é racional, ele é o único sujeito que consegue refletir sobre as suas ações, né? E que consegue construir a sua história. Não existe um determinismo biológico na gente, né? A gente não é como a formiga, como a abelha. O simples fato de ser dessa espécie determina que o comportamento vá ser esse, não. Nós construímos por meio da cultura, né, os nossos hábitos. Então, nesse caso, a gente costuma, então, afirmar que, olha, o sujeito humano, ele tem dignidade porque ele é racional. Ele consegue refletir, ele consegue criar, ele define os rumos da sua vida, né, dentro ali do limiar do contexto histórico em que ele está inserido. Então, todo sujeito humano, por ser racional, ele é cheio de potencialidades, né? Nós somos todos sujeitos de potência. Se nós tivermos os devidos estímulos, se nós tivermos as devidas, enfim, os devidos incentivos, nós iremos poder fazer mais, né? Nós construiremos mais, e aí não é nem no sentido materialista, utilitarista, de mais dinheiro, ou mais invenções, ou mais produtos, não. É no sentido de mais éticos, mais sensíveis, né? Mais solidários. Esse mais pode ser também em aspectos que vão para além dessa cultura utilitarista que a gente está inserido. E ao mesmo tempo em que a gente pensa nessa racionalidade, né, lá da filosofia iluminista, para justificar porque é que só o ser humano tem dignidade, a gente precisa lembrar que o fato de que talvez o sujeito não tenha pleno domínio da sua racionalidade, né, por exemplo, uma pessoa que é louca, né, que é enferma, que sofre de algum tipo de doença mental, então ela não tem dignidade de forma alguma, porque a gente está falando nisso no contexto da humanidade, né, o simples fato de pertencer à espécie humana já me dá essa garantia dessa dignidade, porque a espécie é dotada de racionalidade. E todo sujeito, né, de acordo com esse princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo alguém que em tese, né, seria louco, tem um conjunto de potencialidades, com o devido respeito, com o devido incentivo, com o devido cuidado, essa pessoa pode ser mais, ela também vai alcançar níveis de superação, individualmente e para a própria sociedade. Então, é nesse contexto, gente, quando a gente reconhece a educação, portanto, enquanto esse processo, né, que vai nos ajudar a desenvolver as potencialidades dos sujeitos, é que ela costuma ser vista, né, como algo naturalmente bom, como algo naturalmente voltado para o bem. Alguns conceitos, né, que os teóricos da área da pedagogia, né, nos ajudam para que a gente pense sobre a educação. O Libânio, ele vai dizer que educar é conduzir de um estado a outro, é modificar numa certa direção aquilo que é possível de ser educado. Tem coisas que a gente não vai conseguir educar, são limites físicos, são limites biológicos. Alguns psicólogos vão considerar que existe uma limitação a partir do tipo de temperamento, enfim. Mas aquilo que é possível de ser transformado, de ser tirado de um lugar para o outro, isso pode ser objeto, isso pode ser alvo do processo educativo. Por exemplo, alguém que não tem a competência, a habilidade da escrita, não foi alfabetizado, então, por meio de um processo educativo, ele passa a ter essa competência, essa habilidade. Então, a educação daria conta, especialmente, da gente levar o indivíduo de um estado a outro.
Nesse sentido, é que o Paulo Freire, né, vai defender, o patrono da nossa educação, vai defender que não existe uma educação neutra. Essa discussão, por exemplo, né, bem recente, que chegou ao campo jurídico, escola sem partido, né, a gente quer garantir a existência de uma escola neutra. Os conhecimentos ministrados, eles têm que ser neutros, objetivos, lineares. Impossível que se tenha isso na medida em que toda educação tem alguma intencionalidade. Se a gente intenciona algo, a gente já não pode mais se dizer neutro. Qual é a intenção desse processo educativo? É formar um cidadão que tenha tais características. É formar um sujeito que é autônomo. É a garantia de que o sujeito esteja antenado à proteção do meio ambiente, que ele tenha consciência ambiental. É a formação de um sujeito crítico, reflexivo. Ou o contrário disso, é a formação de um sujeito tecnicista, né, subordinado a preceitos já definidos pelo conhecimento científico. Então, a gente não sabe qual vai ser a intenção. Fala isso tanto no que diz respeito à educação formal, como à educação não formal. Eu estou dando exemplos aqui da educação formal, da educação escolar. Sabendo, né, para quem não sabe ainda, quando a gente fala de escola, a gente está falando, escola é sentido genérico, né? Nós somos todos estudantes escolares. Agora, é um nível de escola diferente, que é a universidade. Então, a gente está usando aqui o termo escola no sentido que o Libânio coloca, né? No sentido de gênero, instituição educativa, espaço onde uma prática educativa acontece. Então, a gente está falando bastante de exemplos escolares, de educação formal. Mas a mesma coisa pode acontecer também no espaço da educação não formal. A educação que a gente recebe na igreja, a educação que a gente recebe em casa dos nossos familiares, a educação que a gente recebe na rua, no convívio com os nossos amigos, nas brincadeiras do dia a dia, a educação que a gente recebe por meio das nossas redes sociais, dos filmes, dos documentários, das novelas, do Big Brother. Tudo isso é espaço de formação, de partilha de saber, então é espaço de educação, mesmo que não formal. Mas o fato é que nunca vai ser neutro. Existe ali algum caráter de intencionalidade, né? Por exemplo, eu não deixo o meu filho dormir muito tarde, eu quero que ele aprenda, eu tenho a intenção, ao proibi-lo desse comportamento, a minha intenção é ensiná-lo um bom hábito, que eu considero bom hábito, que é dormir cedo. Então, há sempre uma intenção. A educação, portanto, né, segundo aí a visão do Saviani, é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Esse é o conceito que eu mais gosto sobre educação, porque isso envolve tanto o aspecto formal quanto o não formal. Quando a gente passa por um processo educativo, quando a gente passa por uma experiência educacional, a gente está tendo a oportunidade de receber o que está sendo construído historicamente ao longo dos séculos, basicamente desde o período neolítico, né? A forma como a gente se veste, né? O que a gente é ensinado, a como se comportar, que linguagem que é mais adequada, que tipo de acessório utilizar. Então, tudo isso vai sendo construído pela cultura ao longo dos séculos, né? O que a gente sabe hoje sobre direito, que já nos foi ensinado, né, através de um processo educativo, não é aquilo que vem sendo construído historicamente, coletivamente ao longo do tempo, né? E a gente tem a oportunidade, então, de receber essa partilha, de conhecer esses conceitos e de continuar a missão de não apenas transferi-lo, mas de construir junto com as pessoas. Tranquilo, gente? Até aqui, vocês querem colocar alguma coisa? São poucos slides, viu? Só são 5 slides. Estava dizendo aqui que os slides estavam parados, né? Tranquilo, né? Muito bem.
Só que, apesar de tudo isso que a gente está colocando, gente, apesar dessas representações, né, desse imaginário que coloca a educação como essa coisa maravilhosa, né, que pode nos salvar, que pode garantir um futuro melhor para o país, a gente precisa pensar que se a educação ela é intencional, se ela não é neutra, e nós sabemos que nós vivemos em um mundo em que não existe apenas o bem, também existe o mal, não existe apenas a ética, existe também o comportamento que não é ético, né? A gente não vive no mundo ideal, a gente vive em um mundo real. Então, as intenções dos sujeitos nos processos educativos é que vão nos permitir avaliar se de fato essa educação ela é boa ou não. Se de fato a educação contribui para o desenvolvimento do país, ou se, ao contrário, esse tipo de educação que foi eleito, ele prejudica o desenvolvimento do país, se de fato essa educação, ela forma cidadãos, ou se, na verdade, ela forma meros subalternos, subordinados, submissos. Então, antes da gente trazer, assim, esses conceitos muito românticos, né, o que é educação? A educação é a salvadora da pátria, graças a se o país tiver educação, ele vai ter desenvolvimento. A gente precisa ir devagar e pensar aqui em qual teoria que nós vamos nos filiar. Existem as teorias não críticas sobre a educação e existem as teorias críticas sobre a educação. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que existem teóricos, né? Existem livros, existem pesquisas científicas que são do tipo críticas sobre a educação e existem livros, autores, pesquisas científicas que são do tipo não críticas. E a gente precisa ter muita clareza da diferença entre elas para que a gente saiba a qual delas nós vamos nos filiar. E essa decisão, para que a gente saiba a qual delas nós vamos nos filiar, passa diretamente por qual é a nossa visão de mundo. Quem acredita que nós estamos inseridos em uma sociedade, que a humanidade, ela tende à coesão, a humanidade, a sociedade, ela tende à solidariedade, essas situações em que os indivíduos acabam marginalizados, acabam excluídos do processo social, isso é uma exceção à regra. Nesse caso, a educação, ela é um instrumento, é uma garantia de salvação para esses sujeitos excluídos, esses sujeitos marginalizados. Como a sociedade tende à coesão, mas por questões alheias, né, ali, por questões econômicas, por questões políticas, por alguma razão, alguns sujeitos acabaram sendo desintegrados, eles estão marginalizados, a educação vem para esses sujeitos como um instrumento de inclusão. Então, por exemplo, a pessoa vive na periferia. A periferia, como vocês estudam, vão estudar, ou já estudaram, enfim, no direito urbanístico, é uma área da cidade que ainda não assegura a dignidade do sujeito humano, porque falta ali saneamento, ou energia, ou pavimentação, ou segurança pública, enfim, é um espaço que ainda não está dotado da estrutura mínima, básica, para que a gente possa assegurar a dignidade do sujeito humano. Então, esse sujeito que está lá na periferia, ele está marginalizado. Nesse caso, para as teorias não críticas, a educação é um instrumento para que, na medida em que esse sujeito passe por um processo educativo de qualidade, comprometido com a sua formação cidadã, comprometido com o fortalecimento das suas potencialidades, comprometido com o seu espírito crítico e reflexivo, munido dessa educação, esse sujeito vai conseguir superar essa situação de marginalidade e ele vai se integrar na sociedade. Então, um típico caso, né, um clássico, sujeito que os pais eram analfabetos, os avós eram analfabetos, mas ele teve uma oportunidade de ingressar
num processo educativo que foi exitoso, ele se transformou em um estudante universitário, e a partir desse estudo universitário ele conseguiu se inserir no mercado de trabalho, numa profissão mais valorizada do que a dos seus pais, a dos seus avós. Ele passou, portanto, a ter uma remuneração superior à dos seus pares, e com isso conseguiu sair da situação de marginalidade. Hoje ele consegue prover para si mesmo e para sua família condições melhores de vida. Então, as teorias não críticas, elas entendem a educação dessa forma, como um instrumento de equalização social, que a gente vai conseguir superar a marginalidade através da educação. Ao contrário dessas teorias, né, não críticas, por exemplo, a teoria do Paulo Freire, né, ela é um tipo de teoria não crítica, a teoria freiriana. A do Gadotti, né, as teorias de educação para a sustentabilidade, de educação ambiental, são todas teorias não críticas. As teorias críticas, elas não enxergam a educação como uma solução para o problema da marginalidade, mas elas enxergam a educação como uma das razões, uma das motivações para que exista a marginalidade. As teorias críticas, elas têm base marxista. Vocês sabem que o marxismo está apoiado na ideia do materialismo histórico e dialético e da luta de classes. Então, para a teoria crítica, que tem base marxista, para as teorias críticas, né, são variadas, elas têm em comum a base marxista, o que é que nós vamos ter? Uma classe que é dominante e uma classe que é dominada. Eu tenho a burguesia, eu tenho o proletariado. A classe burguesa detém o capital, o proletariado detém apenas a força de trabalho. Numa sociedade como essa, os sujeitos dominantes, os donos do capital, eles não têm interesse algum que os sujeitos que são subordinados, que são dominados, que eles tenham acesso a uma educação que seja de fato emancipatória, que seja de fato capaz de causar mudança, transformação social, porque para esses sujeitos é interessante que o mundo permaneça dessa forma, que o acesso continue sendo desigual. Então é por isso que nessa visão a educação ela é um instrumento de alienação. A educação ela é um instrumento de opressão. Essa educação que é disponibilizada pelo Estado e também nas redes privadas é uma educação que, de fato, não vai permitir a libertação do indivíduo, o desenvolvimento das suas potencialidades, porque isso iria acabar prejudicando a própria existência desse sistema capitalista, que está baseado na competitividade, no individualismo. Então, a educação que é produzida, reproduzida dentro dos sistemas capitalistas, portanto, elas são, na verdade, parte do problema e não solução para o problema. Então, acaba formando sujeitos que estão para a submissão e não para a autonomia, né, para que não questionem a ordem vigente, forma sujeitos que vão estar muito distantes, né, a gente vai ter qualidade muito distinta de educação, então sempre vai haver algum nível de alienação, imaginar que alguém que está lá na favela, se esforçar, se fizer por onde, vai conseguir chegar ao mesmo padrão de conhecimento de alguém que já teve isso desde o berço, né, o Bourdieu denuncia isso, né, na história do capital cultural. E aí, pessoal, portanto, nesse grupo, a gente vai se dedicar ao estudo da educação de forma genérica, né? A gente vai tratar aqui nos próximos trechos, nos próximos trabalhos, sobre questões bem técnicas de educação a respeito do direito à educação. E aí, cada um de vocês vai pensar, a partir da sua própria compreensão de mundo, compreensão de vida, valores filosóficos, valores teóricos, quais as teorias, né, que de fato te apetecem mais? O que a qual desses movimentos você estará mais ligado? Não dá para se afirmar, né? Isso é uma distorção. Não dá para se afirmar, por exemplo, um defensor da educação ambiental e, ao mesmo tempo, dizer que está afiliado a uma teoria crítica de educação.
né? Porque quando a gente pensa em educação ambiental, a gente está pensando na educação como uma solução para formar sujeitos mais conscientes, para proteger o meio ambiente, a partir do momento que essa educação for de fato efetiva, bem divulgada, a gente vai conseguir superar, então, esses problemas de falta de cuidado com o meio ambiente. Então, você vê logo que é uma teoria não crítica, a educação não é parte do problema, a educação aí é nos apresentada como solução. Agora, se você está ligado, por exemplo, ao Mesaros, né, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui dele, mas meus livros estão todos bagunçados. Depois eu posso até compartilhar com vocês, para quem quiser aprofundar em cada uma dessas vertentes, né, poder fazer leituras. O Mesaros, por exemplo, ele chuta, né, ele está esculhambando a educação ambiental, porque ele está dizendo que num sistema capitalista, é óbvio que essa educação ambiental é mentira, porque o grande propósito é gerar lucro. Então, ninguém vai estar preocupado, de fato, com o meio ambiente, enquanto o sistema for capitalista. Então, essas teorias críticas, elas vão produzir uma ideia de educação que tem que ser uma educação revolucionária, tem que ser uma educação que vá formar sujeitos para combater esse sistema, derrubar o capitalismo. Então, a partir disso, a gente precisa, então, pensar, né, refletir, fazer leituras de aprofundamento, para que a gente possa, então, aí, nos filiarmos a alguma dessas teorias. Tranquilo, gente? Até aqui? Oi. Pode dizer, Sibeli. Professora, é porque tem uma aluna, Johanna, que ela não estava conseguindo entrar na reunião. Ela disse que estava tentando entrar pelo link que recebeu no e-mail. Aí eu avisei que, excepcionalmente, hoje foi enviado um outro link. E repassei para ela, só que também ela não conseguiu. Então, ela pediu para justificar, ela mandou a foto que precisava aceitar. Mas, pelo que eu vi aqui, eu acho que a aceitação é automática, porque saiu vários alunos e já entraram. Acho que a internet... de alguns estão caindo, eles estão caindo e entrando, eu acho que a aceitação deve ser automática. É automático, sim. Mas tá bom, tranquilo, tá justificado. Depois eu também não estava no grupo. Aí eu enviei também o link para ela entrar, para ela não perder essas informações. Ótimo. Obrigada, Sibeli. Nada. Muito bem, gente. Então, dentro dessas teorias não críticas, a gente vai ter basicamente a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, que eu vou colocar aqui para vocês em brevíssimas palavras, mas vocês vão aprofundar na leitura de hoje, né, que vai tratar sobre isso. A pedagogia tradicional é essa que todos nós fomos submetidos e continuamos sendo submetidos, né, aquela visão de que o professor transfere conhecimento, o aluno recebe esse conhecimento e juntos nesse processo que existe ali claramente alguém que é detentor do conhecimento e alguém que não tem esse conhecimento, se vai então produzindo novos saberes. A pedagogia nova é aquela que inverte essa relação. É a pedagogia freiriana, por exemplo, ela é um tipo de pedagogia nova. É aquela em que o cerne sai do professor e passa para o aluno. Então, o aluno é que é o centro, né? O professor, que é o que muitos de nós, às vezes, né, ficam chateados com essa história da Unileão, quando fala em metodologias ativas. O que é que são metodologias ativas? São metodologias da pedagogia nova, que de nova não tem nada, porque pedagogia tradicional remonta à Idade Média, né? Remonta ao século XII, é o que a gente tem de mais antigo dentro da pedagogia, e ela vem existindo até o momento contemporâneo, né? A forma mais tradicional de fazer educação. A pedagogia nova, ela é recente, ela é ali de meados do século XIX, né? Mas especialmente como um boom a partir dos anos 60 do século XX, se reconhece que o aluno é quem tem que ter o papel de protagonista. Então, não é o professor que vai começar dando aula, não, é o aluno que vai fazer uma pesquisa, coloca o aluno para resolver um caso, a partir do caso, o aluno vai, então, entender, ele é o sujeito autônomo e protagonista do seu conhecimento. E a pedagogia tecnicista, que vai surgir ali, especialmente a partir dos anos 80, é aquela que diz que, olha,
o que importa é aprender o que é útil. Você sabe fazer alguma coisa, né? Está bem ligado ao paradigma utilitarista. Vem toda essa coisa da escola técnica, da escola profissional, né? Profissionalizante. O que importa é saber fazer alguma coisa. Se é o professor que vai estar no centro disso, ou se é o aluno, eu não quero nem saber. Mas esse ensino, esses conteúdos, eles vão ter uma base técnica. Então, qualquer um desses tipos aí de educação estão ligados às teorias não críticas, né? Eu acho que alguém falou alguma coisa que eu ouvi um barulhinho aqui do chat. Acho que já estão botando a presença, ok. A pedagogia tradicional, então, ela tem por base, gente, a democracia burguesa, né? É dessa pedagogia tradicional, é muito importante que todos nós compreendamos isso, é dessa ideia de educação, né, que nós defendemos na nossa Constituição, a educação é direito de todos. Se eu perguntasse para vocês, então, a nossa Constituição, o nosso direito à educação, ele está ligado a uma teoria crítica ou não crítica? É claro que é a teoria não crítica, né? A gente vê a educação como solução para os problemas da marginalidade, não como causa, né? Então, a causa da marginalidade seria a ignorância. A escola seria, então, a solução para isso. Por isso, né, o direito à educação ser um direito de todos para todos. Mas muitas críticas são feitas a essa visão, né, de que, ok, é garantido esse direito, mas o acesso ainda não é universalizado, não só no Brasil, né, a gente está falando aqui na nossa realidade, na internacional. Um grandíssimo problema, nem todo mundo que é bem-sucedido na escola é bem-sucedido na sociedade, né? Quem não conhece alguém, e a escola, como eu estou dizendo para vocês, no sentido de instituição educativa. Tanto que agora se fala muito nessa história, né? De hard skills, soft skills. Não adianta só você ser técnico, né? Ter as hard skills, as competências, eu sei, eu decorei, eu memorizei, eu conheço o conteúdo. Mas é preciso dominar também as soft skills, né, que estão ligadas à nossa subjetividade, à capacidade de trabalhar em grupo, de saber dialogar, de conseguir controlar a ansiedade, de se sair bem em situações de estresse, de pressão. Então, a pedagogia tradicional, ela é bem criticada, né, por não garantir o desenvolvimento dessas soft skills. Então, essa história de que, quem tem acesso à educação vai superar a marginalidade, vai ser bem-sucedido, não necessariamente. Infelizmente, vão ter aqueles sujeitos que rodaram no 10 a vida inteira e não conseguem ingressar nesse mercado de trabalho por alguma questão. E a crítica maior é a passividade dos estudantes, né, que acabam não desenvolvendo a sua autonomia e tudo mais. Na pedagogia nova, que a gente coloca essa questão do professor apenas como um estimulador, né, quem é responsável por aprender é o próprio aluno, é ele que comanda isso, também existem críticas a essa visão. Tem aluno da Leão que é especialista, né, é quase que teórico em críticas à pedagogia nova, porque eu lembro que quando a gente começou a tentar aplicar alguma metodologia ativa, o pessoal ficava muito resistente, achava muito chato, né, e algumas críticas, teoricamente, já são construídas ainda, né? Se fala sobre o afrouxamento da disciplina, né? Nessa coisa de que, o professor é meu colega, o professor é meu chapa, então, a coisa acontece de todo jeito, não precisa fazer frequência, eu vou para aula quando eu quero, não tem negócio de prova, e isso prejudica o rendimento, né? Isso baixa o nível da qualidade do ensino. Enquanto que as elites, que muitas vezes continuam tendo acesso à pedagogia tradicional, eles, né, vão progredindo aí na possibilidade de desenvolvimento. E a pedagogia tecnicista, né, ela também vai ter aí as suas críticas, que é justamente ao contrário disso. É muito controle, não existe um aprofundamento filosófico, teórico, porque tudo é para que é que serve, o que é útil, é fazer alguma coisa. E aí eu aprendo a fazer essa peça. Pronto, eu sou especialista nisso, mas eu não sei como que ela funciona dentro da engrenagem, então o aluno perde a noção de complexidade. Enquanto isso, as teorias críticas, que estão dizendo que a educação não é solução para o problema, ela é parte do problema, ela vai dizer que o sistema de ensino,
É um tipo de violência, né, contra esse aluno, você ficar sentado várias horas, você ter que ficar calado, né, é um tipo de garantia de que o sujeito está sendo doutrinado, né, para ser submisso, para ser subordinado, e que a gente acaba reproduzindo, então, dentro da escola, e aí, mais uma vez, escola, universidade, instituição educativa, as divergências, né, a competitividade, as coisas ruins que a gente gostaria de superar em sociedade. Portanto, gente, não tem resposta certa, nós não sabemos quais dessas teorias aí são as melhores. Claro que a gente pode se filiar a uma delas, por exemplo, eu particularmente sou filiada às teorias não críticas da educação, eu não acredito nessa, eu não me sinto à vontade, né, diante do paradigma marxista, dessa ideia revolucionária de tomada de poder, de violência para que a gente possa constituir uma nova ordem, não acredito nisso, vejo a educação como parte da solução, né, mas penso nisso tentando não ser ingênua, tentando evitar a ideia de que toda a educação é boa, ou de que existe meritocracia, se a gente garantir a educação, se a pessoa se esforçar, ela consegue, óbvio que não. Sabendo que a gente está dentro de um sistema capitalista, várias nuances precisam ser consideradas, mas essas teorias críticas, elas não fazem parte de questões de ordem filosófica, religiosa, etc., que compõem quem é a Francilda. Então, por isso o convite aqui hoje foi para que vocês conhecessem, né, o que foi produzido, e aí de forma muito simplória, né, mas resumindo mesmo, a grosso modo, de que forma que a educação pode ser interpretada, se é como causa do problema ou se é como solução para o problema, que a gente aprofunde a nossa visão sobre isso, para que a gente possa, então, pensar, né, em como que nós vamos defender o direito à educação. Que tipo de educação que a gente vai dizer que é adequada para que as pessoas tenham acesso universal, como está garantido na Constituição de 88. E aí, para a gente finalizar, vou deixar aqui essa citação do Saviani, né? Ele diz, olha, gente, não tem nada mais antigo na humanidade do que a educação, né? A educação é tão antiga quanto a história da sociedade humana. Agora, o fato da gente ter processo educativo, né, desde o Neolítico, isso não significa que a educação é a mesma em todos os tempos, em todos os lugares. A educação sempre vai estar vinculada a um projeto de homem e de sociedade que a gente quer ver emergir através do processo educativo. Então, se a gente quer uma sociedade livre, justa e solidária, a gente precisa, então, abraçar um projeto de educação que seja capaz de formar sujeitos aptos à construção dessa sociedade livre, justa e solidária. Se a gente quer uma sociedade sustentável, então a gente tem que pensar em um tipo de processo educativo que garanta essa sociedade sustentável. O que a gente não pode é dizer, né, que defende, por exemplo, marxismo, teoria crítica, e aí o tipo de escola ou de ensino universitário, enfim, que você vai defender é a partir da pedagogia nova, metodologias ativas. Você vê como é incongruente, você vê como a coisa não bate. Então, antes de tudo, por isso que a gente teve essa primeira aula, assim, pautada numa pedagogia bem tradicional, né, de difusão de saber, para que a gente possa nivelar aqui, né, eu preciso que vocês, então, aprofundem a leitura, que eu estou deixando recomendada, e que vocês, a partir, né, dos próximos encontros, que a gente vá fazendo os debates, a gente vai sempre fazendo esse liame, percebendo, né, que tipo de direito à educação a gente vai defender. A educação, a gente vai defender o direito à educação crítica ou não crítica, né? E quais as consequências das nossas escolhas? Para que a gente possa, então, ter aqui um limiar para o grupo de pesquisa. Francilda, tu acabou de dizer que tu não acredita, não defende essa teoria crítica. Então, para mim, que me sinto muito à vontade dentro do paradigma marxista, eu estou fora. Então, de forma alguma, né, porque aqui não é jogo de futebol, né, não é que a gente torce por um, eu sou desse time, você é do outro. Então, eu
compartilhei com vocês a minha visão pessoal, particular, porque a gente está aqui num grupo pequeno de estudos, a ideia é que a gente se conheça mesmo enquanto pessoas. Mas isso não quer dizer que eu não vá orientar, que eu não tenha arcabouço teórico, inclusive, para indicar para vocês de autores marxistas, para aqueles que se sintam à vontade nesse caminho, beleza? E é isso, gente. Alguma consideração que vocês queiram colocar? Francilda, essa aula vai ser disponibilizada no Unileão Digital? Porque, como eu disse, uma colega perdeu e ela está querendo acessar. Essa aula que eu vou deixar para vocês no YouTube. Aí eu boto o link no nosso grupo, viu? Eu boto o link do YouTube lá no WhatsApp. E não é por outra coisa, gente, é porque os coitados do DTI. Gente, esse povo nesse ensino remoto do DTI, eles não estão sobrecarregados, não. Tem que inventar uma outra palavra para eles. E aí, se eu for pedir para eles criarem um acesso no Unileão Digital para colocar vocês dentro, eles vão conseguir fazer isso em julho. Mas aí, julho já acabou o grupo. Então, a gente vai ficar usando o WhatsApp, que quem não tem cão caça com gato. Tá certo, então. Professora, só uma dúvida. Em relação aos debates quanto às temáticas, a gente vai aprofundar com o texto que a senhora vai disponibilizar, e aí os debates ocorrerão na próxima aula, é isso? Exato, a partir da próxima aula. Ok, muito obrigado. Nada. Professora, Oi, Paulo. uma observação a respeito da educação, que, assim, hoje em dia, não é nem hoje em dia, eu acho que sempre ela foi uma forma de padrão social, né, ao meu ver. E o perigo é porque, às vezes, você se utiliza da educação para justificar meios e fins, né? Às vezes você se pauta, isso daqui é educado, isso é o correto. E, às vezes, você começa a transmitir e você começa a criar uma... Não é nem questão de ideologia, mas é uma questão de dizer que aquilo é verdade. Aí é onde mora o perigo. Porque, às vezes, essa educação, que é dita como correta, ela acaba se vindo para outros meios, né? A gente vai refletir sobre essa questão, né, de verdade científica. É bem interessante essa colocação do Paulo, porque o conhecimento científico, ele se constrói exatamente a partir da dúvida, né? Quando a gente... Eu sou do tempo que Plutão era planeta, por exemplo, né? A ciência hoje diz, Plutão não é planeta. A partir das novas teorias, dos conhecimentos aí da física, da astronomia, etc. e tal, ele não se enquadra mais nisso. Então, pronto, era verdade naquele tempo. Quando eu fazia a prova, a resposta certa seria esta. Então, de fato, as verdades científicas, né, a partir da pesquisa, etc. e tal, elas podem ser desconstruídas. Tem um filme, gente, se vocês tiverem tempo de ver, quem ainda não viu, assista. É fundamental, é maravilhoso, Radioatividade, né, que está na Netflix, a história da Marie Curie. A cientista que, em alguma medida, disseminou a ideia da radioatividade, que foi base para a construção da bomba atômica, etc. e tal. Então, o filme está incrível, 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 incrível. Eu mesmo vou assistir umas 10 vezes. E ali a gente percebe, ela revolucionou a física. Era verdade, até a Marie Curie desenvolver pesquisa, questionando a verdade, então, o átomo era parado, né? A compreensão de que, pronto, é uma estrutura estável, estática. A Marie Curie prova que não. E aí, a física revoluciona. Newton fez a mesma coisa, né? Enfim, quantas e quantas coisas. Então, de fato, Paulo, a gente precisa reconhecer que as verdades científicas, elas não são absolutas. E a gente precisa saber, principalmente, separar verdade de pré-conceito, de pré-noção, verdade de representação, verdade de imaginário, né? Quem pagou hermenêutica comigo, a gente discute essa questão, né, das representações do imaginário. Se for necessário, a gente pode fazer uma revisão disso aqui em algum encontro, porque é nisso que fica o problema, né? Enquanto educador, eu tenho a verdade, a gente tem que ter cuidado com isso, para não confundir. Por outro lado, enquanto alguém que é das teorias não críticas da educação, eu acredito em verdades universais, acredito
no amor como verdade universal, na solidariedade como verdade universal, na fraternidade como verdade universal. Acredito nisso, acredito na ideia de bem e de mal, né, do ponto de vista filosófico, teológico. Então, acho que existem verdades universais, mas o grande problema é como nós vamos instrumentalizar isso, né? A gente precisa ter sempre um olhar muito crítico. Por isso que a questão do grupo é até importante frisar, que é uma forma da gente começar a discutir pensamentos. Porque, assim, meu modo de ver é diferente do seu modo, de outro colega, e a gente conseguindo juntar, a gente vai conseguir tirar coisas positivas e negativas. Aí vai caber a cada um prosseguir, né? Se quer absorver o conhecimento positivo ou negativo. Por isso que é a importância da gente discutir, porque a gente vai analisar um caso e a gente não vai dizer, esse caso aqui é correto. Não, a gente vai criticar para poder ver se realmente é correto ou não, né? Exercitar a dúvida, a reflexão, é para isso que a gente está aqui. Para que em algum momento, que também, gente, a gente não pode ficar só refletindo, né, e tal. Vai chegar um momento em que a gente vai ter um nível de amadurecimento em que a gente já pode, sim, fazer afirmações. As teorias científicas nada mais são do que isso, são afirmações. Agora, a ideia, quanto mais a gente estuda, é que a gente, de fato, está trazendo posicionamento, está trazendo teoria, né? É diferente do achismo, enfim, do que a gente mais vê hoje em dia, né? Que as pessoas são especialistas em tudo sem ter estudado nada. Então, é isso, gente. Obrigada. Semana que vem, nesse mesmo horário, só que no link lá do e-mail, tá? Podem entrar por lá. Hoje foi um tilt aqui da minha cabeça. Pois beijos e abraços, e logo mais eu deixo o material e essa gravação no nosso grupo do WhatsApp. Beijão, boa tarde.